Bem, amigos do Nefropapers, hoje, então, para falar um pouquinho da hipercalemia, que é um tema do dia a dia, eu trouxe o Dr. Luiz Fernando Varela, que é médico emergencista do HPS Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento, onde ele é chefe da residência da medicina de emergência, diretor da Abremed RS. Ele é um entusiasta da especialidade que o Nefropapers apoia. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Lucas. Bom, obrigado aí ao pessoal que acompanha a Nefropapers por essa oportunidade. Eu já seguia o Nefropapers aí nas mídias sociais, mesmo não sendo nefrologista, na verdade, por isso mesmo eu acho que seguia na mídia social, tem um conteúdo de muita qualidade e objetivo. Para o não especialista, já aprendi muito. Obrigado pelo convite. Luiz, um dos problemas da hipercalemia é que ela pode ser assintomática. E é sempre chato a gente perder alguém por uma causa tratável. Uma dica para o paciente renal crônico que chega na emergência é a fraqueza. Pois é, e aí como você falou, o paciente chega com uma queixa muitas vezes inespecífica, a gente vê o potássio e vem 8. O primeiro passo que a gente tem que ver é se realmente esse potássio é verdadeiro, né? Porque tem algumas outras condições que alteram o potássio, né? Desde condições de doenças prévias, de doenças de base, até condições de manuseio da coleta, né? Da amostra do sangue. Então, tenha realmente a certeza que esse potássio está elevado e que ele pode ser uma causa do que o paciente vem apresentando, o tratamento imediato se faz mandatório. A gente tem algumas situações que são causas da pseudohipercalemia. Isso costuma ser decorrente da lise celular. Essa lise celular pode acontecer porque tem muita célula no sangue, e aí vale lembrar da trombocitose e da leucostase. E também pode acontecer quando a gente faz coleta com o garrote um pouco mais apertado. E tem aquele outro clássico que é o coletador que vai sambando com o tubo na mão e acaba hemolizando aquela amostra. A definição, na maioria das vezes, assim como as outras coisas da nefra, ela é um pouco questionável. Tem referências aí que falam em 5,5 e o último core curriculum fala em 5,3 mEq por litro. A gente considera hipercalemia grave acima de 6,5. E aí, qual é a primeira medida que a gente vai ter quando a gente se defronta com esses pacientes com potássio mais alto na emergência, Luiz? Bom, a primeira conduta que a gente tem que fazer, né, com esses pacientes com potássio elevado é realizar um eletrocardiograma. Como falei, as apresentações são diversas, mas a gente, na emergência, se preocupa primeiro com o que mata mais, né? Então, o potássio elevado, dentre as suas apresentações, tem as arritmias como possíveis consequências. Então, o eletrocardiograma é um método rápido e que a gente consegue ver se tem ou não alguma alteração eletrocardiográfica, né, colocando aquele paciente em risco. Fazendo o gancho com o que você falou a respeito da classificação, né, da hipercalemia, a gente tem, dependendo da referência, os valores para a gente classificar entre o potássio normal, o elevado, hipercalemia moderada, grave. E muitas vezes a gente tende a associar isso com as alterações eletrocardiográficas, o que não é verdade. Tem pacientes que têm um potássio basal mais alto, que não vão ter alterações eletrocardiográficas, ao contrário de pacientes que podem apresentar alterações eletrocardiográficas, mesmo com um potássio num valor não tão alto, mas quando essa velocidade de aumento do potássio é muito rápido. Mas diante de um paciente que tem alteração no eletrocardiograma, a primeira conduta que a gente tem que fazer é estabilizar aquela membrana, é fazer com que o coração saia do risco de progredir para uma arritmia. E a gente utiliza o gluconato de cálcio para realizar esse manejo. É interessante isso, porque é mais de uma alteração eletrocardiográfica que acontece na emergência com o paciente com o potássio alto, né, Luiz? Então é isso aí. Uma vez que a gente tem o eletrocardiograma do paciente, a gente pode ver algumas alterações que nos façam suspeitar, né, da hipercalemia. A primeira e mais conhecida é o apiculamento da onda T. Além do apiculamento da onda T, a gente pode ter também o achatamento da onda P, e à medida que a hipercalemia vai causando essas alterações no miocárdio, e a gente vai registrando no eletro o espaçamento, o alargamento, primeiro do espaço PR, depois o QRS alargado, até que evolui e chega no ritmo sinusoidal.
né, que é o grande temor ali pré-parada, chegando até a causar outras arritmias como fibrilação ventricular. O famoso desespero na sala vermelha, né? Aquele ritmo sinusoidal, todo mundo correndo, o que é marcador aí de sala vermelha desorganizada, né, Luiz? Exatamente. E é muito comum também bater o olho no scope ou no eletro e em um primeiro momento achar que é uma TV. Então, uma dica que a gente tem é observar a frequência dos batimentos. A gente sabe que a TV vai se apresentar ali em ritmos maiores que 120 batimentos por minuto, né, em torno de 150. Já quando a gente tem um ritmo sinusoidal, às custas da hipercalemia, essa frequência costuma ser bem menor do que isso. Tá bem. Então não existe ficar tranquilo, não existe preguiça, né, pessoal? Acho que isso tem que ficar bem claro. O paciente chegou com potássio mais alto, aí acima de 6, mandatoriamente eletrocardiograma, ou então o paciente é renal crônico, faltou a diálise, chegou com fraqueza, no pronto-socorro, eletrocardiograma às vezes é até mais rápido do que a gaso. Em relação à estabilização da membrana, que é super importante porque salva vidas, como é feito o gluconato? A gente usa 1, 2, 3 ampolas. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, o gluconato, primeiro de tudo, assim, é importante a gente ter em mente que ele não vai diminuir o potássio sérico. Ele vai apenas estabilizar a membrana para que a gente tenha tempo de fazer o tratamento da hipercalemia, seja transferindo o potássio do intravascular ou seja espoliando ele, que é o tratamento, né, o objetivo final real do tratamento. Mas é fundamental que a gente faça essa estabilização da membrana para que o paciente não tenha um desfecho piorado. O gluconato de cálcio, normalmente a apresentação ali da ampola de 10%, a gente faz a diluição desses 10 ml de gluconato de cálcio, seja em soro glicosado, seja em soro fisiológico, para correr ali em torno de 5 a 10 minutos. Ótimo. Só para ilustrar aí para o pessoal que é mais curioso, tem a descrição até de usar cloreto de sódio, tá? Naquela ampola de 20%, que a gente usa para montar soro, que é um estudo antigo, mas está descrito, tem recomendação em caso da ausência do gluconato ou do cloreto de cálcio. Foi bom você falar do cloreto de cálcio, porque realmente é uma opção colocada na literatura. Particularmente, nunca tive contato aí, não sei se está disponível em todos os serviços, mas é uma alternativa. Ele tem uma concentração maior do cálcio e toda vez que a gente pensar em usá-lo, ter o cuidado de não fazer administração em via periférica, já que pode causar a necrose do membro. Legal. Outra coisa interessante também do cálcio é que se o paciente está com o QRS largo, a gente está dando gluconato de cálcio. Se não melhorou na primeira tentativa com gluconato, a gente vai fazer mais gluconato, e não necessariamente a gente vai ter um limite. Eu já vi fazer 7, 8 ampolas de gluconato se for necessário, porque a chance de degeneração para arritmia maligna e parada cardiorrespiratória suplanta os riscos relacionados à hipercalcemia aguda. Exatamente. A gente costuma dar um intervalo de 5 minutos para ver se o gluconato fez o efeito ou não. E é importante lembrar que, como foi dito, é uma medida transitória. A meia-vida do gluconato é em torno de 30 minutos. Então, a gente está ganhando um pouco de tempo para iniciar as medidas que a gente vai falar na sequência. Bom, Luiz, ainda bem que eu caí na tua sala vermelha. Tá? E agora eu já estou com o meu QRS mais estreito, mais tranquilo, e eu queria saber quais são as outras medidas que tu podes fazer para diminuir o potássio sérico. Bom, no tratamento da hipercalemia, né, agora que a gente está com um pouquinho mais de calma, segurança e tempo para poder manejar esse paciente, envolve basicamente a retirada, a diminuição do potássio do intravascular e, num segundo momento, a expoliação desse potássio do organismo. Então, visando retirar, mesmo que momentaneamente, esse potássio do intravascular, a gente pode usar tanto as soluções polarizantes, como a glicoinsulina, como os beta-2 agonistas. Então, a glicoinsulina, ela age não pela glicose em si, mas pela insulina. A glicose é importante ser feita para evitar a hipoglicemia. A glicemia capilar ao longo do tratamento desse paciente é fundamental.
Tem protocolos que vão dizer de até 15 em 15 minutos. Acho que fazer algo em torno de 20 a 30 minutos, acho que está bem aceitável para a gente ver esse paciente que vai estar sob nossas vistas, sob nossos cuidados. Qualquer indício de hipoglicemia, como rebaixamento de sensório, né, vai servir, obviamente, para a gente verificar, para excluir se a hipoglicemia não está realmente acontecendo. Legal, Luiz. E como é a prescrição na ponta da caneta? Como é que a gente faz essa medida aí, a tal da solução polarizante? Para usar a solução polarizante, a gente vai diluir 10 unidades de insulina regular ou em 100 ml de glicose 50% ou em 500 ml de glicose 10%. A infusão vai ser em torno de 10 a 20 minutos e a gente pode repetir essa prescrição de até 4 em 4 horas. A opção entre a diluição em 100 ml de glicose 50% ou 500 ml de glicose 10% vai levar em conta muito a volemia do paciente. Na verdade é interessante, porque quando o paciente está com hipoglicemia ali no andar, que a gente pede para dar 3 ampolas ali da glicose 50%, na realidade já são 30 ml, então mais 20 ml a gente já teria glicose suficiente para fazer uma solução polarizante. Queria lembrar para vocês que tem até uma discussão sobre o quanto que a gente faz de glicose em gramas. Essa gramagem aí, ela vai dar as 50 gramas de glicose. E tem estudo até comparando 50 gramas com 25 gramas, sendo que com 25 gramas foi maior o risco de hipoglicemia. Uma ideia também para evitar um pouco o risco da hipoglicemia nesses pacientes aí que o Luiz falou que toleram o volume é deixar um soro glicosado, até porque o efeito da própria insulina ele acaba sendo maior em relação ao tempo da glicose. Falamos já do cuidado com a hipoglicemia durante a administração, né, dessa solução, mas é importante também a gente verificar a glicemia prévia ao início desse manejo. Lembrar sempre de corrigir a glicemia do paciente antes de fazer o início da solução. Então, acho que a gente está bem de solução polarizante. Outra medida importante que a gente vai ter vai ser os beta-agonistas inalatórios, que vão ser nossos amiguinhos também, não só na hora da insuficiência ventilatória, como também na hora da hipercalemia. É isso aí. O fenoterol ele vai também ajudar a tirar o potássio do intravascular para dentro das células. E aquela dose que a gente costuma fazer das 10 gotinhas para tratar a crise asmática, né, o broncoespasmo, quando a gente trata da hipercalemia, a gente pode ser um pouco mais generoso nisso aí, chegando até a 40, 60, até mesmo 80 gotas. E lembrando que o que a gente quer é o beta-2 agonista, tá, pessoal? Não adianta colocar atrovente junto. Não tem resultado para o que a gente está buscando. Cada uma dessas medidas que a gente falou, tanto a solução polarizante como o uso do beta-2 agonista, eles vão nos dar essa sobrevida também, vão tirar o potássio do intravascular para dentro da célula e vão nos dar um tempo de aproximadamente ali 4 horas para que a gente tome condutas definitivas. Mas essas medidas, mesmo temporárias, elas já vão ser capazes de diminuir algo em torno de 2 mEq do potássio, né, do intravascular. Então, para quem está ali à beira de uma arritmia, pegar um potássio de 8,5 e colocar em 6,5 já está de bom tamanho. Esse cenário é uma boa terapia de ponte quando a gente tem uma estratégia para tirar de fato o potássio da circulação. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o uso do bicarbonato. O bicarbonato ele é mais polêmico e a evidência é menor. Ele pode ser feito até 1 mg/kg da solução de 8,4%, comum a quem trabalha nos hospitais. Ele pode ser diluído em água destilada se o paciente não tiver congesto, mas geralmente ele é feito puro mesmo. E a evidência se restringe mais a pacientes com acidose metabólica. A gente sabe que a acidose desencadeia uma cascata de fatores que vão acabar elevando o potássio. Então, a gente usar o bicarbonato como uma solução tampão pode ser útil nos pacientes acidóticos. Pessoal, lembrar sempre de seriar gaso com o sódio quando se usar o bicarbonato, principalmente puro. O sódio é um mantra de preocupação do nefrologista.
e também que a gente vai precisar de uma natremia dentro de uma faixa específica caso o paciente precise de hemodiálise na sequência. Bom, Luiz, e quais são as medidas de espoliação, então? Bom, agora para que chegou o momento de retirar realmente o potássio do organismo, a gente vai ter o diurético de alça, como a boa e velha furosemida, o Sorcal, né, nas resinas de troca, e o nosso padrão ouro aí, que vai ser a diálise, junto à equipe da nefrologia. A furosemida é interessante que não precisa ter pena na dose, principalmente no paciente que já faz uso de diurético, e mesmo o paciente dialítico que chega com um catéter pendurado no pescoço, a gente tem que perguntar se ele tem diurese, porque nem todo paciente dialítico ele é anúrico, né? E não adianta a gente fazer um diurético para quem não urina. A avaliação clínica nesse caso é muito importante, porque a furo entra no paciente que tem um intravascular suficiente. Lembrar que se o paciente ele está hipovolêmico, à medida que a gente faz o diurético para espoliar esse potássio, a gente tem que fazer uma ressuscitação volêmica com ele também. Bom, aproveitar esse gancho e lembrar que nem todo dialítico é anúrico, lembrar de tentar preservar a função residual desses pacientes. Isso é fundamental. O dialítico que tem diurese, ele tem melhor controle pressórico, ele tem menor ganho de peso interdialítico, logo ele tem menor intercorrência nas diálises e ele tem melhor controle da doença mineral óssea e várias outras vantagens, além do próprio controle do potássio, uma vez que ele tem um pouco de caliurese. E uma outra medida que é um pouco controversa já hoje, que é o Sorcal. Tem o cálcio na sua composição, pode ser feito tanto via retal como via oral. São poucas as evidências de que a gente tem essa espoliação do potássio de imediato. Então, o uso do Sorcal na emergência não existe. Então, além de pouco benefício para aquele paciente que tem o potássio agudamente elevado na emergência, que precisa ser reduzido de imediato, ele ainda oferece riscos importantes, como uma difícil aceitação da ingesta daquela solução preta, meio pastosa, né? E com gosto não muito palatável, até mesmo casos de constipação e isquemia mesentérica. Rapaz, agora tu falou uma coisa interessante, um relato pessoal. Minha avó era renal crônica e uma vez eu fui fazer um Sorcal para ela. Meu amigo, é impossível tomar isso aí. Bom, é interessante falar que tem umas referências que proscrevem o Sorcal e que o Sorcal na nefrologia ele usa bastante variável. O pessoal da velha guarda costuma ser mais pró-Sorcal. Tem duas novas drogas que são o Frisson aí, que a gente está esperando o uso prático no Brasil em larga escala, que é o Patiromer e o ciclosilicato de zircônio. Isso são também duas resinas de troca intestinal que, embora pensadas para o uso crônico, e isso eu me lembro que já em 2019, quando eu rodei no serviço de agudo em Boston, eles já estavam usando isso lá nos Estados Unidos na rotina dos agudos e principalmente no contexto de insuficiência cardíaca, que se beneficia bastante porque o paciente consegue tolerar mais spironolactona e agora também o Entresto. Essas são duas medicações que a gente está aguardando, principalmente para o crônico, mas também para os pacientes agudos que fugiram já um pouquinho da sala de emergência. Porque o cardiopata ele sempre vai ser um problema para nós, né, Luiz? É isso aí. Eles são uma população de risco específico para desenvolver, para hipercalemia, seja pela doença de base ou seja até mesmo pelo tratamento da doença, já que algumas medicações podem levar a essa condição. Mas, se o potássio subir, a gente já viu como tratá-lo de uma maneira imediata, já viu como fazer o manejo de ponte para um tratamento definitivo e agora a gente chega na terapia que é a parte mais específica aí da nefrologia, que é a diálise. E nós ali na emergência temos interface com muitas outras especialidades. E uma situação onde a consultoria da nefrologia precoce faz diferença junto ao emergencista, além da hipercalemia, é também as possíveis lise celular, onde a progressão para hipercalemia pode ser mais rápida e o limiar para diálise entre os nefrologistas costuma ser mais baixo. Isso é interessante, tem até uma recomendação para início de diálise relacionada à hipercalemia, que se o paciente
tem como etiologia uma lise celular ou então uma rabdomiólise que a gente poderia iniciar de uma forma mais precoce por risco, porque esse é um paciente que vai seguir lisando e logo vai ter um aumento do potássio numa velocidade um pouco maior, que pode ser um pouco menos segura. Muito bem, o amigo ia dar um bom nefrologista e eu preciso aproveitar esse gancho aí para falar um pouco da diálise na hipercalemia. A modalidade que vai diminuir de forma mais rápida o potássio vai ser a terapia intermitente e a curva da retirada do potássio ao longo do tempo em uma HDI de alta eficiência ela é logarítmica. Bom, e daí, Lucas? Qual a implicação prática disso? A implicação é que as 2 primeiras horas da terapia são as principais responsáveis pelo clearance da substância e costumam tirar o paciente da urgência. Uma situação também descrita o paciente renal crônico chega, faz as medidas para a hipercalemia, e então o potássio entre parênteses, escondido na célula, aí, com os mecanismos de shift, e o paciente dialisa e eu faço um potássio controle, e o que vai acontecer? Aí ele continua com um potássio elevado. E por que isso aí vai acontecer? O potássio que foi escondido nas células através do uso da glicoinsulina e do beta-2 agonista, terminado a ação, eles voltam para o intravascular, causando tudo que a gente se esforçou nas horas anteriores para evitar. Então, esse diálogo com o nefrologista e o emergencista é fundamental para que se possa programar não só as medidas que a gente vai fazer na emergência, mas também poder indicar a diálise, né, no momento adequado. Isso, para pensar isso, a gente também pensar no tempo de mecanismo, e só queria lembrar vocês que o mecanismo de shift relacionado aos beta-2 agonistas, ele costuma ter uma duração de até 4 horas, por isso que a gente olha em prescrição, a gente vai lá e vê nebulização de 4 em 4 horas, que também não é muito diferente do tempo da glicoinsulina. É claro que se a gente correr a glicoinsulina num tempo maior, talvez tenha um tempo maior. Mas isso tudo é muleta para diálise, que o que nos preocupa bastante, além do nível da hipercalemia, é o delta de potássio que a gente consegue fazer com a terapia. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente chega com 9 de potássio e ele sai com 5,5, 6 da diálise, a gente considera isso satisfatório. Porque a chance de ele ter um risco de uma arritmia com um delta maior que 3 ou 4 de potássio em poucas horas, ela é maior do que o risco de arritmia de um paciente com 6 de potássio. Então, eu vi até palestra em faculdade americana em que eles, para pacientes com hipercalemia extrema, eles sugerem que o banho da diálise seja feita na primeira hora com uma concentração de potássio um pouquinho maior do que na segunda hora, para que haja um degrau e que não tenha um gradiente de potássio tão grande entre o início e o término da terapia. Então, do mesmo jeito que lá no setor de hemodiálise, os nefrologistas vão ter a preocupação de não baixar esse potássio muito rapidamente, lá na emergência a gente não quer subir o potássio rapidamente, porque, como foi dito, às vezes mais grave do que o nível absoluto do potássio sérico é a velocidade com que ele é aumentado. Por isso que quando a gente repõe o potássio para um paciente que está com hipocalemia, a gente leva lá boas 4, 5 horas fazendo esse manejo. Ótimo, muito legal. Bom, os residentes da medicina de emergência, então, são bem-vindos para rodar na nefrologia. Luiz, muito obrigado pela participação, vai ajudar muito o público para dar fluxo na hipercalemia, na emergência, conseguir expulsá-los da sala vermelha. Eu vou mandar meu salve hoje aí para o Natan, que foi meu interno no estágio de saúde da família e hoje faz medicina de emergência e certamente vai ouvir esse podcast. Ótimo, então aqui chegando ao final, dizer que foi um prazer participar. Obviamente tem muito mais coisa, muito mais minúcia que a gente pode abordar acerca desse assunto, mas espero que nessa breve conversa a gente tenha conseguido trazer informação aí clara e objetiva para todos os ouvintes aí que acompanham o Nefropapers.
Então, vou aproveitar a oportunidade também para fazer o merchan da medicina de emergência, em especial lá do programa de residência médica do Hospital Moinhos de Vento. Todos que têm curiosidade de conhecer um pouco melhor do programa são bem-vindos lá para conhecer o nosso serviço, seja pessoalmente, seja à distância. E uma oportunidade que a gente vai ter agora para mostrar um pouquinho mais da medicina de emergência e o que o nosso serviço faz, vai ser no nosso simpósio de medicina de emergência, que vai acontecer no dia 1 e 2 de dezembro, através do portal do Moinhos de Vento. Acessem as redes sociais do hospital para saberem mais informações. Obviamente, o Nefropapers vai estar lá fazendo uma participação mais do que especial para todos os assuntos que tangem a nefrologia. Obrigado a todos, obrigado Luiz e bom dia Radiodiálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.